Fala galera, beleza? Começando aqui mais um episódio do Papo Casado, este ambiente onde você tem aqui a oportunidade de se sentar à mesa conosco para essa reflexão a respeito de casamento, dos desafios, do que a gente pode fazer para ter um casamento cada dia mais leve. E por que a gente tem essa pretensão de te ajudar a ter um casamento mais leve? Porque foi justamente o que aconteceu conosco. A gente tinha um casamento bem desafiador, mas a partir de uma série de coisas que a gente aprendeu, a gente conseguiu mudar essa história. Não é isso, Rafa Carpaneda? Isso mesmo, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. E estamos aqui com uma visita maravilhosa, uma pessoa aqui para trazer algo muito... algo que vai acrescentar para você na sua vida. Uma pessoa aqui nessa mesa que vai trazer... Olha, não sei nem dizer o quão grande vai ser o aprendizado, o conhecimento, o compartilhamento que esse convidado tem aqui para acrescentar nas nossas vidas. E nosso relacionamento mesmo foi um desafio. A gente viveu várias coisas, mas a gente foi aprendendo aos poucos e foi sentando à mesa com pessoas, com referências que fez com que a gente avançasse, com que a gente crescesse. Exatamente. E sobre o que a gente aprendeu, né? A gente está dividindo com vocês aqui, se você vem acompanhando os episódios anteriores, mas hoje a gente vai te dar o privilégio de aprender com um dos que mais nos ensinou e um dos que ainda é um dos que mais nos ensina, né? Um gigante, e ele vai falar sobre isso também, eu tenho certeza, porque eu o conheço. Com vocês, a gente tem a honra de receber aqui o nosso pastor, o nosso mentor, o pastor Célio Martins. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí por essa oportunidade. Enquanto a Rafa falava e vendo essa mesa aqui, a gente traz traz isso à memória de entender que à mesa muita coisa acontece, né? E principalmente como o tema Papo Casado, não existe casamento se não tiver uma mesa. Então, para mim, assim, é um prazer estar aqui para compartilhar desse tempo muito especial com vocês. Bom demais. E o senhor, como um gigante, né? 1,65 m e meio. Bom demais. E é tão interessante, né? Eu costumo dizer que a gente não mede um homem pela altura, peso versus altura, né? Mas sim pela atitude versus postura, né? E o senhor é um homem em quem eu me inspiro e eu olho para o senhor e vejo um futuro, né? No que diz respeito ao ministério, mas no que diz respeito à postura. E é tão interessante que a gente, do ponto de vista social, tem uma perspectiva muito distorcida do que é efetivamente a postura de um homem, né? Porque a característica que mais fez eu querer me aproximar do senhor foi o amor. Né? Eu acho que essa é a característica mais louvável. Não rouba a minha parte, eu ia falar sobre isso. Essa é a característica mais louvável de um homem, né? E às vezes isso está sendo um pouco deturpado, né? Pelo que a mídia diz, pelo que a sociedade diz, né? E eu não canso de me falar isso, né? Um dia eu estava na igreja do Senhor, na época, né? Que hoje é nossa, né? Nossa, isso. Né? E ali, entre aspas, usando o espaço para um evento que a gente estava. Uhum. E aí eu tô lá sentadinho no meu notebook, de repente eu chego e recebo um beijinho na careca. Né? Aí eu olhei e falei assim, alguém me beijou. Né? E eu olhei e era o senhor, né? E eu lembro que eu falei, quem é esse, né? Nem me conhece, chega beijando minha careca. Mas olhou para mim com carinho, com cuidado e foi me conquistando ali. E pouco tempo depois eu já estava apaixonado, né, pelo senhor e por tudo que o senhor entrega, né? Porque para mim o senhor consegue refletir a imagem de Jesus aqui na Terra, sobretudo nessa característica que é uma das mais marcantes dele também, que é o amor. É isso mesmo, falou tudo, né? Eu já ia falar sobre o amor, né? O pastor que traz, que revela esse amor, que transforma em amor, que cuida em amor, né? Esse pastor que a gente tem na nossa igreja é onde a gente recebe esse amor, esse cuidado, como o Haroldo diz, que a gente se sente único, né? Quando ele fala com a gente se sente especial, único, maravilhoso e muito amado, muito cuidado. E é essa pessoa que a gente trouxe para compartilhar aqui com vocês, para dividir um pouquinho da história dele, das experiências dele e transbordar desse amor aí, desse gigantesco amor. Amém. Que não sei nem como é que cabe nesse ser humano. Acho que é porque eu sou pequena e derrama mais rápido. É, né? Verdade. As pessoas que estão próximas já recebem logo. Mas sobre essa questão do amor, para mim, eu não vejo cristianismo senão mexer nessa marca do caráter do próprio Cristo. A gente falava ali, antes de entrar aqui na sala, sobre a atitude de um cristão, caráter, né, missão. E dentro de um dos atributos que a gente vê tão da parte de Deus, que Deus é amor. Então, o que é que Deus tem derramado dentro de nós e que a sociedade precisa, se não amor?
Eu acho que a sociedade precisa mais do que dinheiro, precisa de amor, porque o amor ele dá esse alavanca, essa oportunidade das pessoas produzirem, dá a oportunidade das pessoas fazerem alguma coisa. E quando você tem essa experiência com Deus, que você tem esse lugar, vai para esse lugar de intimidade, onde você é acolhido por Deus, onde você é recebido ali na sua filiação, e você tem esse cuidado paterno, não tem como você entregar uma outra coisa senão daquilo que você recebe nessa sala do trono, nesse lugar de intimidade. Então, para mim, a revelação de quem Deus é aquilo que eu sou no meu dia a dia. Então, eu sempre falo que Deus tem olhos aqui na terra, os nossos olhos. Deus tem mãos aqui na terra, as nossas mãos para tocar nas vidas das pessoas. E Deus tem corações aqui na terra, os nossos corações para amar as pessoas que precisam ser amadas. Se não fizermos isso, quem fará? E aí a gente traz, enquanto vocês estavam falando, me lembrando do texto, de que é uma palavra profética voltada para os últimos dias. De que o amor de muitos vai se esfriar. Então, se o amor de muitos vai esfriar, então o que contrapõe o amor, se não a indiferença? Aí a gente pode entrar no caso da nossa temática aqui de papo casado, né? Da gente olhar para as famílias, a indiferença, de olhar para tudo isso e ver esse amor que vai esfriar não é um amor de fora da igreja, esse é um amor que é encontrado dentro da igreja. Então você vai ver, nós temos que ter um cuidado hoje, não nos preocuparmos com o número, mas sim com a qualidade, com aquelas pessoas que chegam ali e que, se elas chegam, elas precisam ser assistidas, elas precisam ser cuidadas. Alguém chegou um dia para mim e disse assim: pastor, eu tenho muito receio de um dia a nossa igreja ser uma mega igreja, para a gente não perder essa essência desse cuidado. E aí, naquele momento, eu parei para pensar, refletir sobre aquilo que ela estava fazendo. Eu disse: eu vou pedir a Deus uma estratégia para que o dia que a gente for grande, como denominação, uma denominação que tem um número expressivo, a gente não perca essa essência. E a melhor maneira de fazer isso é reproduzir na vida dos meus discípulos. Reproduzir na vida daqueles mais próximos, naqueles líderes, para que eles sejam como Jesus reproduziu nos seus. Então, se essa é uma marca que as pessoas olham, então é orgânico. À medida que a gente vai se relacionando, que a gente vai se tornando parecido. É a mesma coisa no casamento, né? À medida que a gente vai construindo o nosso relacionamento, a gente vai pegando os mesmos hábitos, aí a gente vai percebendo, a gente vai fazendo as mesmas coisas. Então, eu acredito nisso, de que a reprodução do amor daquele que está em Cristo é algo orgânico, natural, e que deve ser eu diria, uma necessidade, principalmente para os últimos dias. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje a questão do relacionamento impessoal, daquela coisa de você não ter mais o tete-a-tete, o abraço, aquela coisa muito voltada com o celular, muito voltada, como nós temos hoje as reuniões online, pessoas hoje que se identificaram com as reuniões online e esqueceram do presencial. Para mim não existe presencial, para mim ele é importante no sentido de pertencimento. Porque alguém que está online, ela está desconectada do toque, ela está desconectada do olho a olho, ela está desconectada daquele momento que ela tem a oportunidade de mostrar o amor, de derramar o amor na vida das pessoas, de abraçar. Às vezes você não precisa nem dizer muita coisa, né? Só você ali chegar e dar aquele beijo na careca ali, né? E aí é a expressão... Pastor, o pessoal tá me vendo de frente, nem sabia desse detalhe, né? É porque a careca dele é careca de papa, aquela que só vê assim quem tá atrás. Bom demais. E interessante você falando sobre o online, né? O quanto que o online está invadindo as igrejas, mas está invadindo as famílias, né? Hoje o que a gente começou falando sobre a importância da mesa, mas hoje o cenário que a gente tem no final da noite é um casal sentado à cama, cada um no seu celular, né?
E é tão interessante que nesse momento você talvez esteja pensando assim, nossa, mas eu venho aqui para falar sobre relacionamento, mas um pastor, e talvez você pode, né, tem dois cenários, talvez, olha, um pastor, ou, nossa, um pastor, deixa eu te falar, quer você queira, quer não, você é corpo, alma e espírito. E se você está nos acompanhando, você está recebendo muita coisa aqui do ponto de vista emocional, né? Ou seja, falando da nossa alma, como que a gente trabalha para ter um resultado diferente. Mas a gente não vai tirar de vocês a possibilidade de beber da fonte que a gente bebe no que diz respeito ao que tem por trás espiritualmente de um casamento que efetivamente dá certo. E se você vê que isso faz sentido, né, aproveita para curtir esse vídeo, para que ele chegue para o maior número de pessoas. Já compartilha com alguém também que você sabe que está passando aí por uma dificuldade, ou que você sabe que pode ter próximos passos no casamento, né? Abençoe a vida dela dividindo esse conteúdo com essa pessoa. Isso mesmo. E a gente prossegue aqui puxando um pouquinho mais do pastor, né? Ele já começou aqui derramando muito sobre as nossas vidas. E o Haroldo trouxe aí, né, algumas perguntas, algo pra gente. A gente trouxe aqui, né, para fazer para o pastor. E a gente queria que o pastor compartilhasse conosco aqui a respeito um pouco da história dele, como foi que ele começou a viver tudo isso, como é que é atender as pessoas né, em relação ao relacionamento, né? Quantos gabinetes que ele já fez na vida aí, né? Ajudando casais, o que ele traz, né? Como pontos principais aí para auxiliar nos casamentos, nos relacionamentos. E é engraçado que me ocorreu aqui, né? Já que aqui é um bate-papo, né? Quanto mais informal, melhor. Me ocorreu uma dúvida, né? As pessoas procuram gabinete, né? E se o senhor pudesse dar um número, quantas pessoas que procuram um gabinete pastoral procuram por dificuldade no casamento, percentualmente? Eu diria que 90%. 90%. E desses 90%, 99% mulheres que procuram. É mais difícil um homem procurar por uma ajuda do que uma mulher. Geralmente a mulher, ela está lutando pela casa, ela está lutando pelo casamento. E nessas abordagens aí de gabinetes de atendimento pastoral, eu tenho 24 anos de ministério pastoral. Quase a minha idade. E 28 anos de casado, então eu sempre coloco que a minha casa não é uma vitrine pronta para todo mundo olhar e imaginá-la perfeita. Como todas as casas, todos os casamentos, nós estamos lutando dia após dia para sermos pessoas melhores, para melhorarmos em áreas e outras áreas das nossas vidas. Temos 2 filhas, uma casada, casou em setembro, e tem uma outra de 24 anos. Pegaram aqui os números. Mas acredito que as nossas histórias, eu sempre gosto de usar essa expressão, já me ouviram dizer isso, que as minhas libertações libertarão a outros, e as minhas curas curarão a outros. Quando a gente traz isso para o dia a dia de um relacionamento conjugal, eu acho que o seu maior crescimento dentro do ponto de vista no seu relacionamento conjugal é você ter a oportunidade de ajudar pessoas. Eu sempre falo que aquela pessoa que é egoísta, que vive para si, que está sempre dentro do seu mundinho, sem se colocar no lugar para querer ajudar as pessoas, essas pessoas se tornam miseráveis e automaticamente elas acham que o seu problema é o maior problema do mundo, que não tem ninguém que esteja passando pelo que ela está passando, quando, na verdade, ela já deveria estar derramando alguma coisa na vida de outras pessoas. E, para mim, assim, as histórias de gabinete, já tive histórias de sucesso, história de insucesso, e eu sempre gosto de usar uma frase que eu prefiro, nessa questão, quando chega um casal lá, várias vezes, casais já chegando, dizendo, eu quero me separar, e naquele momento, poucos se separaram. E eu diria que perder para Satanás é muito difícil nessa área. Porque a nossa luta é estar aqui ganhando para Deus, trazendo essa edificação, a construção disso aqui que vocês estão fazendo, né, dessa questão do papo casado. Vocês estão entregando remédio para casamentos, de repente, que estão passando por necessidades e que precisam ser ali sarados nas suas limitações para poder se tornarem pessoas melhores. Eu casei já naquela época, há 24 anos, eu casei com 30 anos, eu já era, na época, velho. Com 30 anos de idade, já era velho. Hoje não.
Mas estar naquele momento é diferente de hoje. O senhor tem 28 de casado. 28 de casado. Você falou 24. 24 é ministério. 24 de ministério. E 28 de casado. Perfeito. E aí, naquela época, nós não tínhamos... Só para a pastora não brigar com o senhor depois que rodar. É, porque lá em casa a gente vai escrever um livro de páginas azuis e rosa só por causa das datas. As datas nunca batem. É mesmo? É. Então, se você escreve de páginas rosa, eu escrevo de páginas azuis para dar tudo certo, a gente não ter problema, para demorar muito para escrever esse livro. Aí, naquela época, a gente não tinha muita instrução, não tinha tantas oportunidades de aprender sobre casamento. Poucas pessoas se preparavam para casar. A gente tinha ali um curso e outro em algum lugar, mas nós não fomos preparados para isso. E eu acho isso uma condição extremamente necessária. Vocês estão falando aqui para casais, mas eu acredito que esse vídeo pode chegar e deve chegar a casais que estão se preparando para. Porque se a gente usa essa expressão, as minhas curas curarão a outros, vocês têm aí a Nicole, filha de vocês, recém-casada também. Então, Nicole e Bruno poderão errar menos que vocês se eles olharem para vocês e seguirem exemplos de vocês. E, diante de uma situação, vocês chegarem ali e iluminarem um caminho e dizer, olha, a gente já fez, a gente já foi por esse caminho, não deu certo. A questão é que a geração de hoje já tem muita dificuldade de você acessá-la nesse sentido de dizer, olha, não vá por esse caminho. Porque é uma geração que tudo sabe, que sabe de tudo, que ninguém sabe, que nós não sabemos de nada. Não, você não sabe. Quando a minha mãe dizia, quando o menino começa a falar grosso e a menina começa a pintar as unhas, acha dono de si. Então, nós temos essa dificuldade hoje, que é a questão de você se submeter. Falando aí questão de gabinetes, eu já tive histórias de gabinete onde a pessoa chegou e disse, eu estou namorando com fulano, Beltrano e Cicrano. Eles, como é Beltrano e Cicrano? Ele é assim, 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 assado. E aí eu estou querendo casar com ele e tal. E quando eu dizia, não case. Aí o Haroldo pode perguntar, a Rafa pode me perguntar, mas você tem o direito de dizer não case? Quando alguém chega no meu gabinete perguntando determinadas coisas e me apresentando uma situação, de repente, diante do que ele apresenta, eu já sei qual é o final. E foram poucos gabinetes que eu disse não. Você sabe que eu tenho muita dificuldade de chegar para a pessoa e dizer não. Mas o dia que eu digo não assertivamente é porque eu sei que aquilo ali não vai dar certo. E eu digo para vocês, 100% destes casais que eu disse, não vai dar certo. Esse não é o caminho, porque ali nós tínhamos problema já no início do casamento de julgo desigual. Um buscando de um lado, outro buscando do outro. Se um busca para um lado, outro busca para o outro, como é que a gente pode ter uma unidade dentro deste casamento? Como é que a gente pode falar a mesma linguagem se cada um está procurando por uma direção oposta? Então, diante das referências, diante das nossas experiências, a gente vai construindo isso, porque o principal, diante de tudo isso, você abriu aí o bate-papo falando sobre a questão de que somos espírito, alma e corpo. Nós temos que entender essa tríade e, a partir disso, saber como trazer isso para o nosso relacionamento. Que existe uma base, existe uma construção. Jesus fala para a gente que se a casa, se o casamento, a família não for construída sobre a rocha, quando os problemas vierem, ele traz ali a parábola, né, de duas casas, uma construída sobre a areia, outra construída sobre a rocha. Mas quando você vai ver, os mesmos problemas chegam para as duas. Qual foi a diferença? Porque uma se sustentou e a outra não? A edificação, a base. Então, quando a pessoa chega no gabinete para apresentar uma situação, ela não está mostrando a base, ela está mostrando o fruto. E aí que a gente tem que entrar ali na raiz para saber o que é que foi plantado ali para produzir aquilo. Porque se tivesse plantado uma outra coisa, construído aquela base de uma outra maneira, ela teria suportado as tempestades, os problemas, as adversidades, as chuvas fortes, as dificuldades que todos nós passamos dentro do relacionamento conjugal.
E é tão interessante, né? O senhor falou assim, quando eu digo que não é para casar, a pessoa vai lá e casa, dependendo de quem está nos ouvindo, fala, nossa, mas que absurdo, quem esse homem acha que ele é, né? E a questão da dificuldade de submeter e tal. Mas a gente vem falando muito aqui sobre princípios e promessas, né? Em todo episódio a gente cita isso, até porque é a base de um casamento que dá certo, né? E pra gente que entende isso é muito claro, porque a pessoa apresenta para o senhor o quê? Evidências de princípios que estão sendo cumpridos ou não. Então, entre aspas, né? Aí eu já mudo de figura, não é desmerecendo o trabalho do senhor, mas fica fácil de falar, vai dar certo ou não vai dar. Por quê? Quer nós queiramos ou não, nós vivemos sobre princípios. Princípio da gravidade. Eu não concordo. Pode até não concordar, mas vai pular e vai cair. Justamente. Né? Outros princípios, os princípios bíblicos, por exemplo, né? Posso não concordar, mas independente de concordar ou não, eu estou debaixo deles. Então a gente olha e vê, né? E sabe se vai dar certo ou não. Isso é tão interessante que na nossa mentoria de casais, pastor, algumas pessoas, né, porque é online, é gravado e tal, tem alguns encontros conosco, mas é coletivo. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu não vou poder contar a minha história? Aí eu falo, mas não precisa. Aí ela fala assim, não, mas é porque eu preciso falar sobre o que eu estou passando. Eu falo, se falar o que você está passando resolvesse, você já teria resolvido falando para sua amiga. Mas não é sobre o que a pessoa precisa falar, é sobre o que ela precisa de ouvir. De diferente, porque o problema que a gente tem está ligado à informação que a gente não tem. Então vem uma informação nova e muda todo o contexto, né? Mas só falando sobre essa experiência de gabinete, né? A experiência da vida do casamento, 28 anos, 24 anos de gabinete, vou fazer uma pergunta, vou ver se eu vou ser posto de prova depois, né? Que eu estou aproveitando para fazer as perguntas aqui curiosas, né? Pastor, em qual dos dois cenários o senhor aprendeu mais sobre relacionamento? Atendendo outras pessoas ou atendendo a sua própria esposa e o senhor, digamos assim, né? Eu acredito que 50... Uma respirada, né? Eu acredito que 50 e 50. Acredita nisso? Acredito. Porque, na verdade, lógico, você tem a sua experiência, mas quando o seu coração é ensinável, você não descarta a experiência dos outros. E você chega e observa e diz, cara, isso aí pode acontecer comigo. Então, às vezes, eu estou dentro de casa e eu visualizo aquela cena que está acontecendo do que eu atendi. Eu disse, o conselho que eu dei lá, eu preciso dele para mim aqui agora. Então, aí é o que a gente pontua dentro de qualquer vida cristã. Viver, não de falar, mas ser o exemplo vivo daquilo que você fala. Porque a gente até falou esse final de semana, acho que foram nas nossas aulas esse final de semana, eu trazendo sobre essa questão de que eu trouxe o Salmo 51. O salmista, que era uma oração que ele fez, uma oração de arrependimento, e ele faz ao longo do Salmo todinho, e quando ele chega no final, ele vai pedindo perdão, quando chega no final, assim, então... eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e eles se converterão a ti. Quando que eles se converterão? A partir da minha vida restaurada, da minha vida perdoada, da minha vida consertada. A minha fala convencerá a quem vai ouvir. Então, por isso que eu digo 50%, 50-50, uma dobradinha ali, porque você leva para casa, você tem... E outra frase que eu gosto de usar, né? É que desertos aprendidos não se repetem. Então, os meus desertos, quando eles vêm, cara, eu posso sofrer. Mas eu faço de tudo, mas de tudo para poder sair dele, porque eu sei que eu vou ajudar alguém. Que é permissão de Deus para que eu possa ajudar alguém. Então, eu posso limitar uma ajuda poderosa ali, resistindo ao tempo do deserto, não aprendendo com ele. E é tão interessante, a gente viveu muito isso, né, Rafa? Porque no passado a gente passava desafios, e eu lembro que a Rafa virava e falava assim, mas por que a gente está vivendo isso? Né? E eu olhava e falava assim, eu não sei. Mas depois, né, Rafa, quando as coisas foram se resolvendo... Hoje uma das formas que eu utilizo, né, quando estou passando por essas tempestades, por esses desertos, por esses desafios, algo que eu não faço mais é essa pergunta, o porquê, né? Por que eu estou passando por isso? Mas o para quê? Qual é o aprendizado? O que eu vou sair de... que eu vou levar daquilo, que eu vou levar de conhecimento daquilo que eu estou passando, o que eu posso ajudar a mim mesma e a outras pessoas, né? Com aquele deserto ali.
Então, a gente passa pelos desertos e às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas vocês são tão engraçados, tá passando pela dificuldade e tá achando bom. Não é que você tá achando bom. Tá é porque passando você pela sabe, prova, glória a Deus. É porque você sabe que dali vai vir algo bom, vai vir um aprendizado, vai vir um conhecimento que você não tinha ainda, vai ter uma virada de chave que você vai poder levar para a tua vida. Então, esses desertos são sensacionais. E é tão interessante que quando a gente está diante de alguém que está passando uma dificuldade, o que nos faz... ser assertivos, né? Ser assertivo e até acreditar que é possível é olhar e falar assim, não, peraí, eu já passei por algo semelhante. E às vezes nem semelhante assim, no que se respeita ao que está acontecendo, mas é o que a pessoa está sentindo. Né? Vontade de desistir, desespero, aquela coisa que acho que não tem solução. E aí você faz um paralelo da sua vida quando a pessoa fala, não, calma, eu também já passei por algo parecido. Né? E aí de onde que me veio forças, né, para lidar com isso, de princípios que eu aprendi. Né? E aí fica muito mais fácil de você orientar as pessoas. Né? Agora eu perguntei de onde você tinha aprendido mais, porque uma grande ruptura, um grande aprendizado para mim foi o seguinte, pessoas são como obras de arte. Né? Quanto mais perto que a gente chega, mais você vê os defeitos. Né? E quem a gente vive mais perto, que a gente vê todos os defeitos, né? E aí eu me lembro que eu comecei... A minha mulher disse para assim, não coloque óculos quando está perto de mim. Boa essa. Porque eu só de perto... Eu uso óculos, eu tenho que para eu usar, se você pega meu iPhone aqui, a letra é bem grande. Porque de perto eu não consigo enxergar. Então, às vezes, eu estou perto dela assim, tira o óculos. E é engraçado que são os defeitos físicos, mas os comportamentais. Sim, né? sim, sim. Ninguém eu ouso dizer que os nossos cônjuges nos conhecem mais do que a gente mesmo. Até porque é difícil a gente exercer um olhar sobre a gente mesmo, né? No que diz respeito aos defeitos. Mas eu me lembro que eu olhava para a Rafa e falava assim, meu Deus do céu, mas como é que pode isso, né? E eu comecei a atender pessoas, né? E aí atendendo mulheres, atendendo homens e tal. E aí nessa, né, início de carreira, vinha assim, às vezes, sei lá, conhecidos de conhecidos, ou seja, pessoas que eu já conhecia antes. E olhando de longe, eu falava, olha que conduta ilibada, olha que pessoa. Mas quando aproximava, eu falava assim, rapaz, acho que a mulher que eu tenho lá em casa, acho que é boa. Melhorzinha. Mas melhorzinha. E eu tô falando assim, parece uma brincadeira, mas a gente cai numa armadilha de achar que casou com a pior pessoa do mundo. E quando tem gente que é tão azarado que casa 3, 4 vezes, né? Casou com o pior, depois com o segundo pior, com o terceiro pior. Ou seja, de porque perto... o problema tá dentro dele, né? Tá na lente, né? Tá no óculos que a pessoa tá usando. Justamente. Né? Não desembaça a lente, aí vai permanecer com a mesma visão. Verdade. E construindo a partir daí, quando você entende que o seu casamento é em Deus para um propósito, não morre em você. Então você tá, cara, todo aprendizado ali, meu sogro dizia uma frase, ele dizia assim, um dia isso vai servir para alguma coisa. Então você vai construindo a partir dali uma convicção de que cada situação que aparece, você olha assim, cara, eu preciso ser aprovado aqui. Porque se eu não for aprovado, o deserto vai se repetir. E enquanto eu não for aprovado, eu não saio desse lugar, eu tenho um próximo nível para ir. Então tem pessoas que ficam aprisionadas naquele nível, não sai dele, porque rejeitou o ser trabalhado. Porque não se humilhou, porque casamento a gente tem que trabalhar a humildade continuamente. Às vezes você está com toda a razão, você tem que entregar a razão para o outro ali para você construir um diálogo. Para você quebrar ali um gelo. E onde você aprende isso? Princípios, palavra, provérbios. Tá? É o dia a dia, né? E é tão interessante, né, que a depender do nível de dor, de chateação que a pessoa está passando, ela olha o senhor falar isso, né? Não, mas eu vou ter que me humilhar, vou ter que entregar razão pro... eu não quero pagar esse preço. E é uma opção que a pessoa tem, de não pagar esse preço. Sim. Mas às vezes a pessoa esquece que tudo que a gente vai fazer na vida tem um preço a pagar. Fazer um casamento dar certo tem um preço altíssimo. Mas desistir do casamento também tem outro preço altíssimo. E às vezes a gente esquece de colocar ambos os preços na balança, né? É porque acha que a construção dessa questão, vamos divorciar. Acha que é fácil essa ruptura. Acha que assinar um papel lá, desistindo de um contrato, é o suficiente. Que aquilo ali é o que se resolve. Não sabe que todo aquele que se une a uma pessoa tem ligação de alma. E ele está ligado àquela pessoa, então se não se resolveu ali, ele vai repetir um padrão com o próximo relacionamento. Tudo que ele precisa é resolver tudo aquilo ali para até numa possibilidade de ir para um outro relacionamento. Caso isso aconteça,
Ele precisa resolver. Eu sempre digo para pessoas, cara, me divorciei, agora eu estou numa nova fase, quero conhecer uma pessoa de Deus e tal. Então, primeiro se trata. Se prepare para isso. Porque senão você vai viver a mesma história. E você vai achar, uma das coisas que eu falo muito com essas pessoas precipitadas. Cuidado. Cuidado com precipitação. Eu sempre gosto de usar uma fala de brincadeira, você cuidado para não queimar etapas, porque senão depois é etapa para tudo quanto é lado. Você leva ali a rebordose da vida, você sofre demais. Às vezes eu digo para o jovem, espera, não se precipite, vai devagar. Você tem um tempo para todas as coisas, espera tudo ser confirmado, espera todas as coisas ali estarem ajustadas. Quando a gente olha para a Bíblia, você vê assim, que Deus trouxe a mulher para Adão, deu problema, imagine quando você vai buscar. Né? Então a gente tem essa coisa de parar para pensar assim, por que eu preciso ser precipitado? Eu vou me preparar para receber a pessoa que Deus tem para mim. Perfeito. Aí talvez a gente esteja aqui com pessoas dizendo, mas eu não me preparei. Não está acabado. Você pode ainda se preparar, aproveitar essa nova fase para incutir princípios, para construir princípios, para inserir princípios no seu estilo de vida, para que os hábitos possam ser transformados. Então, são novos frutos, novas sementes, digo melhor, novas sementes a serem plantadas para novos frutos serem estabelecidos. Se eu quero colher isso, eu vou precisar plantar sementes diferentes. Cada semente vai produzir de acordo com a sua espécie. Sim. Então, se eu planto aqui essa semente, que eu vejo, eu vejo a vida do Haroldo, eu queria tanto ser assim como o Haroldo e a Rafa, mas a pergunta é, o que eu tenho plantado para colher isso? Aí talvez, mas de repente vocês estão novos assim, estão tão bem, de repente, é que não sabe o que já passaram, sabe o que vivenciaram, sabe das lutas, das lágrimas derramadas para chegar nesse nível. Então, às vezes a pessoa quer o resultado, mas ela não quer o processo que faz a cada um de nós morrer a cada dia. E esse morrer a cada dia é princípio. Se não for por um princípio, por uma base voltada para aquilo que a gente crê na própria palavra, não tem como, eu não consigo visualizar um casamento sem Deus que dê certo. Não consigo. Porque o mundo a cada dia está trabalhando para o contrário. Casamento é a última coisa que se pensa hoje. É a última coisa que se pensa. Quando a primeira coisa que Deus instituiu ali para Adão, não foi, ali no Éden, não foi nem a igreja. Você vê que Deus ama tanto o casamento, que antes de construir a igreja, ele construiu o casamento, ele construiu uma família. Uau. Não à toa é um ministério que precede a igreja, né? O ministério Justamente. Da família. Né? Por isso, o primeiro lugar é a família, antes até mesmo da igreja. O senhor estava falando, eu comecei a mexer no celular aqui, foi buscando uma... Semana passada a gente fez um episódio respondendo perguntas no Instagram e tal, respondendo aqui, né? E eu estava procurando aqui, não achei especificamente, mas o senhor falou de algo que nos foi perguntado e eu queria aproveitar que o senhor está aqui, né? Falei que eu ia aproveitar. A pessoa perguntou, não achei aqui, mas a pessoa perguntou mais ou menos o seguinte, né? Como é que vocês descobriram que um era para o outro, né? Que Deus tinha selecionado um para o outro, que Deus tinha preparado um para o outro, se o relacionamento é de Deus, né? E aí tem muita gente que pergunta, né? Será que Deus separa uma... Achou? Ah, por isso que é bom você ter uma auxiliadora, né? Ó, aqui não é secretária, é auxiliadora. Auxiliadora, aqui. Ó, como vocês descobriram... Deixa eu chegar para cá, senão o som foge. Agora deixa eu chegar para cá, senão as vistas fogem, né? Como vocês descobriram que Deus tinha preparado um para o outro, se o relacionamento é de Deus, né? Ou seja, as pessoas têm muito esse questionamento, né? Será que Deus escolheu a pessoa, separou uma pessoa para você? Né? Como é que o senhor responde a esse questionamento? Olha, eu digo para os jovens, primeiro tem que ter liga. Eu tenho que me interessar por alguma coisa, eu estou só vendo. Primeiro eu só vejo. Ao ver, eu tenho que me interessar em alguma coisa ali, alguma coisa me chama a atenção. A gente tem hormônio, né? Alguns têm demônio, né? Então, a gente tem que entender que nós temos hormônios e que a gente vai se relacionar também sexualmente. Sim. Então, alguma coisa tem que chamar a atenção.
Esse que é isso, pastor? Você não é espiritual, tudo não é espiritual? Cara, como é que uma pessoa vai me chamar a atenção se eu nunca ouvi a pessoa falar, se eu não sei o comportamento, se eu não convivo com ela, se eu não a conheço? Então, primeiro é o visual, depois o relacional. Eu sempre gosto de... Eu trabalhei com jovens durante vários anos no meu ministério voltado, eu trabalhava só com jovens, e essa página virou aqui em Brasília, há 11 anos. Que eu cheguei e assim, claramente minha vida deu uma mudada e eu comecei a ter mais paixão para trabalhar com casais do que para jovens, embora eu goste de jovens. Mas eu sempre colocava para os jovens o seguinte: o maior problema de um casal é, ao invés de conversar, ele quer agir. Então, para mim, a pessoa precisa ter sonhos que compartilhem com os meus sonhos. E pegando a minha história aqui com a história da minha esposa, cara, o dia que eu sentei, eu olhei para ela, logicamente, conheci ela na igreja, e depois a gente pode, num outro podcast, contar as safadezas que foram assim, que vou usar essa expressão mesmo, de que eu não era crente, fui para a igreja porque eu queria papar uma crente. Então não tenho medo de dizer isso não, que já está no ar já. Mas quando eu cheguei, que eu olhei, ela estava fazendo uma apresentação teatral, e que ela deu aquele sorriso, falei, uau, que boca. Visual. Uhum. Eu já me imaginei fazendo o que com aquela boca? Conversando? Não. Não vou nem responder, respeitar a postura. Beijão, né? Justamente. Pronto, Rafael. Justamente. Mas quando eu tive a oportunidade de sentar com ela e conversar, o beijo ficou em segundo plano. Porque o papo com ela me fez admirá-la. E à medida que eu fui vendo os princípios, eu não tinha tantos princípios como ela tinha. Como eu digo que eu não tinha tantos princípios, que eu vim de uma família extremamente católica, e os princípios que eu aprendi dentro da minha casa, da vida dos meus pais, sobre a questão de fidelidade, meus pais viveram 53 anos de casados, os dois falecidos, e eu nunca vi uma história, nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Nunca, nunca. E a fidelidade do meu pai, o carinho do meu pai com a minha mãe, mesmo diante de todos os entraves que ele tinha, né, da geração que não tinha essa intimidade como a gente tem hoje, de brincar, de fazer isso, mesmo assim, a gente via ali. Então, eu carreguei isso para a minha vida. E o dia que eu sentei com ela, lembro até hoje, me vem na memória logo agora, assim, sentado na calçada da casa dela, batendo um papo com ela, que eu olhei e falei, cara, isso aqui é uma mulher de valor. É com essa que eu quero passar os meus dias. E olha que eu era noivo de uma outra pessoa. Mas a noiva perdeu. Justamente por causa disso. Embora fosse uma pessoa maravilhosa, porém, quando eu sentei com ela, eu disse, os meus sonhos, os sonhos que eu tenho, não se casam com os sonhos da minha noiva. Mas aqui sim, eu pensando ali, isso aqui vai dar liga. E é tanto que quem é a minha mulher para mim hoje? Vocês conhecem um pouco. Ela é uma auxiliadora, ela é uma mulher que está ali do meu lado, sempre construindo comigo. Então, interessante que a gente tem tempo ainda para falar, né? Uhum. Tem. Eu lembro quando a gente estava namorando, e a gente falando sobre a questão financeira, que ela veio de uma família muito humilde e tal, e ela ainda estudando para o vestibular, que ela queria fazer vestibular de medicina, e a gente conversava sobre tudo. E eu disse, mas... E a gente ali no meio de uma declaração de amor, e aí eu disse, mas se de repente... Eu, na época, gerenciava uma loja, então eu financeiramente era muito melhor do que ela. Uhum. E muitas vezes, até para ir para a casa dela, era eu que levava a comida para a casa dela. Uhum. Aí eu disse para ela, numa conversa, não me lembro o porquê, saiu essa conversa, eu disse, mas se um dia, depois de casados, se a gente só tiver cuscuz dentro de casa? Estava profetizando, né, pastor? Aham. Sabe o que ela disse na época? Ela disse, eu comerei cuscuz ao lado da pessoa que eu mais amo e estarei feliz. Uau.
E aí aquilo foi construindo dentro de mim uma conquista. Sonhos, o partilhar. E aí a gente casou e teve um momento que, quando Deus pediu para eu largar tudo, que chegamos ao ponto de comer cuscuz. E aí ela me lembrou. E o homem, nesse papel provedor, né? Nessa questão de ser o provedor, o homem sofre demais. E aí ela, lembro-me até hoje, sentado na pracinha, a gente começou a namorar na pracinha, todo o papo sério que a gente tinha, a gente ia pra pracinha pra conversar. Pensou no que eu pensei, né? A gente tem uma lanchonete em Taguatinga, né? Que a gente morava em Taguatinga, que era assim, onde dava pra ir, né? Nem sempre dava, às vezes era só o cachorro-quente, mas quando dava a gente ia comer um hambúrguer lá e tal. E aí de vez em quando a gente passa por lá... Você era mais chique, que eu ia comer um banana split. Pois é. Não, mas a gente come banana split. Mas é tão interessante que de vez em quando a gente passa lá, até com as filhas hoje, fala assim, eita, mas esse divã aqui já ouviu coisa, né? Porque era o momento que a gente tirava pra conversar, né? E ficou como uma âncora, né? Justamente. Aí eu me lembro, vocês falando aqui, eu me lembro exatamente onde a gente estava, a posição que a gente estava. Eu ali tinha deixado a empresa quando Deus me pediu para largar tudo. E aí eu fui compartilhar com ela. E ela disse para mim, se você lembra, no dia que eu te disse que eu estaria do seu lado, não importa o que nós vamos comer, mas o que importa é que eu estarei do lado da pessoa da minha vida. Uau. Então, quando você diz aí como é que eu sei, eu acho que a Sara Shiva é muito engraçada, ela diz assim, jovem, quando estiver namorando, converse muito, para quando você casar, você beije muito. Então, deixa para fazer as outras coisas depois que casar. Aproveita o tempo de namoro para você poder conhecer os sonhos uns dos outros, para você saber ali um do outro, para saber ali a história um do outro, para ver se dá liga. E é interessante o senhor falar isso, né? Que a gente vem oferecendo uma série de coisas que a gente acertou, né, Rafa? Mas nessa linha de queimar etapas, né? Como nós nos casamos muito novos, a gente beijou muito antes do namoro. Conversou muito pouco. E aí, antes do namoro, antes do casamento. E quando casou, a gente descobriu que tinha que conversar. E aí, rapaz, etapa pra todo lado, porque queimou a etapa. Não tapa fisicamente, mas assim, com palavras e tal. Feridas, né? Feridas. Ou seja, como que tem um processo pra gente seguir, né? E a gente queimar a etapa. E as pessoas acham que isso é uma religiosidade. Não é, gente, é um princípio. Cara, se eu quero conhecer, se eu vou fazer uma sociedade com você onde te conheço, antes de eu fechar um contrato, o que eu vou fazer? Te conhecer. Conhecer, saber da vida, né? Sim, vou te conhecer, saber onde eu estou entrando. Então, se eu penso, o casamento é um contrato. É um contrato ali diante dos homens, é um contrato diante de Deus. Eu vou fazer um contrato com que eu não sei a história, com que eu não sei nem para onde a pessoa pensa em ir. Então, como eu posso construir um relacionamento assim? Sim. Como eu posso fazer isso? Então, a gente vê muito isso, histórias de gabinete. Eu digo que eu sempre, você já me ouviu dizer isso, que eu vou escrever um livro sobre histórias de gabinete. Porque tem coisas, eu já tive dias de eu chegar em casa, de eu colocar a cabeça assim no sofá, e aí a minha esposa chegava e dizia assim, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não fale nada. Não fale nada. Só pensando assim, como eu posso ajudar aquela pessoa. Porque chega um determinado momento que palavras não são suficientes. É aquele momento que você vai para... Vamos orar? Para ver se esse negócio resolve? Agora eu preciso falar. Como? Agora eu preciso falar, vai. Vou fazer um parênteses, né? Um belo dia, estávamos eu e Rafa... gente, precisa disso? Você vê, né? Vamos numa lá. Dificuldade absurda. Um belo dia, não foi belo dia, Não tinha nada belo. Não tinha nada de belo, né? E eu e a Rafa brigando e aquela coisa, a gente não estava conseguindo se entender e tal. E parece que eu falava A, ela entendia X ao quadrado e, nossa, tava assim, absurdo. E o pior é que eu entendi, porque eu gosto de matemática, né? Fala outra coisa aí. E aí eu me lembro que um dia, né? A gente precisa de pessoas que vejam o que a gente não tá vendo. A gente, é do mediador, da né? natureza do ser humano, é precisar do outro, né? É. E aí eu entrei em contato com o pastor Célio e falei, pastor, me ajuda aí, que se essa é a mulher que Deus tinha para mim, imagina que o inimigo tinha reservado, pedi ajuda e a gente foi pro gabinete. Chegou lá, o pastor falou, a Rafa falou, eu falei e tal. E aí chegou mais ou menos assim,
sei lá, 40, 50 minutos depois. Que 50 Não sabe de nada, né? Você fala umas 2 horinhas ali brincando. 2 horas e meia depois, né? Era um feedback, bate e volta. Eu sei que o pastor virou e falou assim, então vamos orar. Hora que o senhor falou, né, vamos orar, eu falei, tá vendo? Acabou aqui o gabinete, né? Que a gente pensa assim, a oração tá terminando, né? Acabou. E hora que não tinha mais ninguém para atender, né? Não tinha mais ninguém. É. E ele falou assim, vamos orar. Eu falei, tá vendo? Nem o pastor dá conta da Rafa. Da Rafa. E aí, da Rafa, né? Santo. Santo. E aí me deu uma tristeza na hora que o senhor falou, vamos orar, né? Porque eu falei, pronto, vou voltar para casa, a mesma coisa, não vai resolver nada e tal. E nós nos ajoelhamos e o senhor começou a orar por nós e foi nos conduzindo e a gente foi orando e nós ficamos ali. Aí a minha percepção de tempo eu vi que já está equivocada, né? Mas eu acho que a gente deve ter ficado uns 40 minutos ali orando aquele dia, no chão mesmo. E a hora que aquele dia foi o dia que eu mais entendi o poder da oração. Porque quando nós nos levantamos, eu e a Rafa, a gente não conseguia se lembrar do motivo pelo qual a gente tinha ido buscar ajuda. Por que eu falo nessa questão de vamos orar? É muito engraçado, vocês vão ouvir isso. Você entrega uma palavra para um, eu sei disso. Entrega uma palavra para um, eu sei disso. Você traz um outro princípio para um, eu sei disso. Princípio, vocês tinham já fechado a prova do Enem. Já todos os princípios. Não, eu sei disso nessa área, sei disso nessa área. Tá. Diante da sabedoria, diante do conhecimento, na verdade, não sabedoria, diante do conhecimento faltava a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento. E não existe, quando o coração está ferido, doído, não existe uma possibilidade da gente agir em sabedoria se não for por uma interferência do Espírito Santo. É aí que faz o diferencial. Então, quando eu estou, depois de mais de uma hora, eu estou naquele bate e volta, cara, eu disse, dentro de mim, né? Eu disse, Pai, agora é o Senhor. E aí, quando o convite que eu fiz, vamos pro chão? Literalmente pro chão. Que é naquele momento que eu vejo uma interferência sobrenatural naquela situação para quebrar cadeias. Quebrar cadeias geradas a partir de uma mentalidade embrutecida. Quebrar cadeias sobre a questão da ira, do deixar as coisas dentro ali do coração e não liberar logo, coisas que com o tempo aquilo foram firmadas. Então, é naquele momento que a oração vem como um martelo, para quebrar ali, para que a palavra revelada, ela brotasse a partir daquele momento. Porque, por mais que eu tivesse entendimento, eu sei disso, eu sei, mas na sabedoria humana, eu precisava de uma sabedoria do alto, que é aquela que não é animal, que ela não é terrena, que ela não é diabólica, mas é aquela que traz alegria, que traz a justiça, aquela que vem carregada de amor. E isso só Deus pode fazer. Tem aquele momento que o homem sai para Deus agir. É um momento que o homem sai para Deus fazer. Porque o coração você já tinha, o conhecimento você já tinha, é diferente. Então você, em contrapartida, já tive vários insucessos em gabinetes de pessoas que saíam dali e eu já saí, meu Deus do céu. De pessoas que não tinham a compreensão, estavam tão bloqueadas a questão do que você entregava, tão feridas, que elas não conseguiam reter aquilo que estava passando para ela. Então, assim, ela poderia passar por um psicólogo, ela poderia passar por um coach, ela poderia passar com o coach. Vocês já devem ter passado por situações de pessoas que vocês fizeram várias sessões, tem pessoas que querem dar concessão com você a vida toda, mas aquilo não. Por quê? Ali nós temos algo que a gente precisa aprender, que é o coração disponível, o coração ensinável. Se Deus ali naquele momento percebeu, mesmo que fosse uma brechinha ali de abertura, vamos orar? E ali em posição de mãos, e eu acredito muito nisso, nessa liberação de que todos nós precisamos. Por isso que eu digo para vocês, a crise que vocês estavam vivendo naquele momento, era necessário uma intervenção espiritual naquele momento. Por isso que eu falo, reforço, um casamento hoje sem uma vida com Deus não subsiste. Não subsiste, porque a lei natural do homem é cada um querer para si. É cada um puxar para você. Quando você entende a partir de um princípio, de como você constrói toda a relação, não é só de casamento, de amizade. Sim. Né? Então você constrói tudo a partir de renúncia pelo
tantas e tantas vezes eu fui em determinados convites, eu fui em determinados lugares a convite de pessoas, eu fui por amor. Porque eu entendi a minha obrigação de estar ali, eu estava renunciando, disse, amor, se eu fosse pela minha vontade hoje, eu ficaria em casa, descansando, mas eu preciso estar ali, porque para mim é importante estar ali para dar o feedback, para ser ali parceiro, para mostrar o meu amor ali, através da minha presença. E dentro do casamento não é diferente isso, renúncias diárias. Então, se a gente não aprende a renunciar, e o mundo de hoje está cada dia ensinando o contrário, né? Que você tem que ir ali, isso vai como ali uma águia em cima, você tem que ser maior, você tem que ser maior, você tem que ser maior. E por causa disso, um dos motivos que a gente vê aqui em Brasília, isso é dados de pesquisa, é porque a ascendência financeira na vida de um casal, de um dos cônjuges, um dos motivos de o maior índice de divórcio no Brasil. Então, porque eu ganho mais, então eu faço o que eu quero. Só que isso em Deus, nada é. Nós temos uma aliança. E quando temos uma aliança, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Gera essa autossuficiência, né? Quer vencer na força do braço, né? Uhum. Cada um coloca ali, quer vencer na força do braço, mas infelizmente, enquanto você não junta os braços aqui, né? E aceita a imposição de Deus ali, como o senhor mesmo falou, né? Quando a gente se ajoelhou, quando a gente se uniu, mesmo na dor, mas recebeu ali de Deus, né? O lado espiritual, a quebra, o romper de cadeias, a gente não vai, não avança. Então, a gente precisa de parar de competir, dessa competição de força do braço de um, da força do braço do outro, juntar as duas forças e receber o de Deus para poder realmente destravar Andarão o relacionamento. Dois juntos, né? Se ambos não estiverem de acordo, né? E aí é muito interessante você entrar nesse relacionamento, nesse papel marido e mulher, entendendo que a aliança é acordo. Os dois têm que estar em acordo. E aí, saber papéis de cada um, né? E é tão interessante que o senhor faz menção a essa passagem, né? Andaram os dois juntos se não estiverem em acordo, né? Que remete a uma perspectiva comportamental, né? Mas aí o senhor fala também da perspectiva da oração, que é uma perspectiva completamente espiritual. Uhum. E aí volta no início, né? Que a gente falou que é corpo, alma e espírito. E aí, cruzando com outra fala do senhor, que não vê um casamento dando certo se não for em Deus. Uhum. E aí a pessoa pode falar, mas como assim? É justamente por isso. Tem coisas que você tem que tratar na alma, né? Tem coisas que você tem que tratar no espírito. Então, se você quer ter um casamento pleno, você tem que se permitir ser tratado nas três dimensões. Uhum. Pastor, uma outra curiosidade que eu tenho... se o senhor pudesse, assim, né? Eu tô bem estatístico hoje, né? Se o senhor pudesse... De 0 a 10, né? Se o senhor pudesse elencar, assim, um dos motivos pelos quais os casais mais procuraram ajuda, assim, ao longo desses 24 anos de experiência ajudando casais, ou do homem, ou da mulher, ou do casal, o que o senhor vê, assim, que é o motivo que... O princípio que descumpriu, digamos assim, né? Uhum. Ou pelo menos a consequência que mais chegava para o senhor. Eu terminei minha fala falando aqui sobre a questão dos papéis. Sim. Uma das lutas maiores e talvez por desconhecerem é a questão do papel de cada um. Porque a invasão no espaço do outro provoca briga, provoca desentendimento. E aí você pode jogar uma outra pergunta, mas que papéis? Então, a exposição da tua palavra, me diz o salmista, né? A exposição da tua palavra me vem luz. E se eu não tenho a palavra? Por isso que eu volto a dizer, tem como um casamento dar certo. Porque se você não tem princípios, se você não sabe nem qual o seu papel, se você casa achando que vai casar para fazer muito sexo, está errado, meu Deus. Bichinho, tá tão errado. Se você acha que tá casado, cara, eu vou casar porque eu vou fazer muito sexo. Se decepciona depois, né? Sim. Então, você olha, cara, tá, tudo bem, eu fiz sexo. E aí o resto? Como é que se resolve? É saber que cada um dentro de casa tem um papel. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, depois os filhos têm um papel. Então, quando nós temos um problema dentro dessa relação, é que quando o marido
ele se isenta do seu papel, a esposa vira uma onça. Porque ela quer dentro de casa um homem. Ela não quer um moleque. Ela quer alguém posicionado no seu lugar. Ela espera, ela quer. Por mais forte que seja a mulher, ela quer um protetor. Por mais dinheiro que ela ganhe, ela quer que esse homem tenha uma fala provedora. Ela quer um posicionamento desse homem. Então, quando um invade o espaço do outro, aí é perigoso. Eu diria para você que dentro de toda a estatística desses conflitos, o maior número de problemas dentro do casamento é por não saberem os papéis, isso significa que não foram preparados para, né? Uhum. E eu estou gravando um curso para preparar casais para casar, para solteiros preparados para casar, porque eu vejo isso de extrema necessidade, porque casa sem saber, e aí depois a complicação chega, como você disse, queima etapas, e aí depois sofre com tudo isso. Então a gente pode, como pessoas que já sofreram, que já viveram, que já passaram por experiência, a gente sabe o que deu certo e o que não deu. E aquele que tem um coração ensinável se colocará nesse lugar para dizer, cara, eu não quero... Em casa a gente fala, olha, a gente já passou por isso, a gente sabe onde isso vai dar. Sei que você precisa da sua experiência, mas tem experiência que você pode aprender com o outro. O tolo é aquele que não aprende com os erros dos outros. Então você pode errar menos. Você vai errar, você vai ter a sua experiência, porque é um outro marido, é uma outra esposa, não somos iguais, porém tem coisas que você pode eliminar da sua relação aprendendo com pessoas que já trilharam esse caminho. E é interessante, né, que mais cedo o senhor falou sobre aquilo que a gente primeiro vê na pessoa, né? E nos encanta, tá? A gente se aproxima pelo que vê. Despertar, né? Isso, a gente se aproxima pelo que vê e permanece pelo que a gente descobre depois, né? E é interessante que o senhor estava falando sobre os papéis, me veio muito clara a figura, né? Às vezes você vê aquela menina linda e tá, olha só aquela boca, aquele sorriso, quão feminina ela é, meu Deus, mexeu demais comigo. Só que aí depois você casa e tá lá a mulher o quê? Não, deixa que eu faço. Não sei o quê. Você também não sei o quê. Aí o que você começa a ver? Naquele ser do sexo feminino, uma atitude extremamente masculina. E aí como é que você continua conectado, tendo desejo, tendo vontade de ficar perto, de trocar um carinho, numa mulher que tem uma postura de homem? Ou num homem que tem uma postura de mulher, né? Agora você vê bem sobre essa questão. Tem homens que pelo seu estilo de vida, pelo que aprendeu dentro de casa, ele tem aquela dificuldade de se posicionar. Aí a mulher que não quer perder, pela falta de posicionamento dele, o que ela faz? Se posiciona. Coloca no lugar, né? Aí ela vai pegar mais uma carga. E se ela pega uma carga, ela já tem as cargas dela. Mas a carga dele, como ela fica? Adoece. Quando eu falo de adoecer, adoece emocionalmente e adoece também fisicamente. Eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. Agora, muitas vezes, uma das coisas que eu falo para a mulher é, você está sofrendo com isso. Você sofreria pelas consequências da falta de posicionamento dele para ele aprender no erro? Para permitir ele errar? Porque o problema é esse, que o marido já sabe que ela vai tomar a dianteira, então ele fica sempre naquele papel secundário. E ela está lá. E aí eu recebo isso demais, como eu disse para vocês, 99% das pessoas que me procuram dentro do relacionamento conjugal são mulheres. Então, quando uma mulher chega para o marido e diz, estou indo no gabinete conversar com o pastor, ele já sabe. Ele já sabe. E alguns já chegaram perto de mim e disseram, pastor, o que a minha mulher falou? Você vai para o gabinete que eu te falo. E é incrível, né? Que aí perde a admiração, perde o desejo, desestrutura tudo, né? Até porque você, assim, quando você tem, cara, eu vou marcar um gabinete, vamos pegar o caso do gabinete ou uma questão de terapia, uma terapia de casais e tal, quando um curso de formação de casais, tem muita gente que pensa o seguinte, é igual, eu estava, um pastor conhecido meu, que ele tem lá um dia na igreja dele, que é uma terapia para casais.
é um curso de terapia para casais. Então, uma vez por mês tem esse curso lá de terapia para casais. E aí, uma das lutas dele, porque as pessoas da igreja acham que quem vai participar daquele grupo é só quem está com problema. E o pastor diz que a maior luta dele é convencer a igreja que toda a igreja deveria estar, porque todos nós temos um problema, cada um na sua área. Sim. Não somos perfeitos. Então, todos nós precisamos, sim, de um terapeuta, todos nós precisamos de um conselheiro, todos nós precisamos de um mentor, porque não somos perfeitos. E aí tem essa... Hoje quebrou um pouco, né, dessa questão dessa dificuldade das pessoas encararem até mesmo a terapia, uma sessão ali de coach, por achar assim, cara, se eu for, eu estou me diminuindo. Pelo contrário, eu estou indo porque eu quero melhorar. Eu estou indo porque eu quero ser uma esposa melhor, um marido melhor. Então, essa compreensão é muito importante. Então, assim, o objetivo até da gente gerar dentro da nossa igreja essa questão da mesa da sabedoria, da questão da mentoria de casais, foi produzir, como igreja, famílias saudáveis a partir do casamento. A gente compreender que a base está ali. Se eu tenho pais saudáveis, eu terei filhos saudáveis. É uma construção, né? Então eu insisto, a gente, né, vocês estão conosco, liderando conosco aí a mesa da sabedoria, que é a nossa mentoria de casais, e eu insisto com isso porque eu sei que isso é o recurso que Deus nos entregou para essa hora, pela necessidade, pela urgência que nós temos de investir na família. E eu quero, né, se eu puder dizer uma linha da nossa igreja, que nós somos uma igreja família. Eu acredito nisso. Perfeito. E é tão interessante, né, se eu falando dessas pessoas que falam assim, não preciso disso e tal, nem sei para quem está passando por um problema, mas se a gente for fazer um paralelo com doenças físicas, né, a doença mais perigosa é aquela que você nem sabe que tem, né, porque está sendo desenvolvida ali dentro, um câncer oculto. Quando né? Descobriu, meu Deus, e agora o que eu faço? Um câncer oculto. Então, assim, essa ignorância em relação aos desafios, né, ela é muito perigosa, né? Uhum. Então, assim, a humildade precede a honra, né? Quando eu parto de um princípio de ser humilde e saber que tem pessoas que sabem coisas que eu não sei, né, é um caminho para eu acessar a honra. Ontem a gente estava vendo, minha esposa e eu estávamos vendo aquela série, Os 10 Mandamentos, aí estava uma cena lá de um marido que tinha morrido. Aí a minha esposa do lado assim, morra não. Morra não. Eu falei, que fala é essa? Ela disse, não morra, pelo amor de Jesus. Eu falei, então vamos cuidar da saúde, né? Bom demais. Pastor, e pegando esse gancho do senhor, né, de cuidar da saúde, o senhor falou aí sobre os eventos que a gente tem, né? Eu queria até aproveitar esse momento para fazer um convite, né? Nos dias 15 e 16 de junho, a gente vai ter na nossa igreja, na casa, em Águas Claras, um evento que se chama Connect Love, né? Então nós vamos deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais. Vai ser um dia e meio, né? Um sábado e um domingo. Comigo, com a Rafa, com o pastor Célio, a pastora Lu, onde nós vamos trabalhar ali uma série de princípios que podem mudar a sua história. Então, se você acredita que das duas uma, ou está passando um desafio e precisa de ajuda, esse link é para você. Agora, se você acredita que não está passando por uma dificuldade, mas que pode ter coisas que você nem sabe a respeito dos próximos passos do seu casamento, esse link também é para você. Então, você vai ter a oportunidade de estar lá conosco, de tomar um café, de bater um papo, de aprender muito sobre os próximos passos da sua história. A sua descendência agradece, porque, como o pastor falou, casamento não é sobre marido e mulher, é sobre as gerações que vêm depois, que vão ser abençoadas por tudo que vocês fizerem de certo nessa fase da vida de vocês. É tão bom você poder ouvir dos seus filhos, tá? Eu tenho 2 filhas, como vocês têm 3, né? Eu quero um marido igual o senhor, papai. Porque se fosse alguém de fora, não surtiria o efeito que isso tem por ser uma pessoa de dentro que te conhece no deitar, no caminhar, no levantar, né? Nos momentos difíceis. Então, quando você pensa que o que você constrói no seu casamento, você está deixando sementes, e quem vai pegar essas sementes são os filhos, você vai zelar pela maneira com que você trata um com o outro. Uau. E não existe possibilidade disso acontecer se não houver um temor, que você vê que o princípio de todas as coisas, o princípio da sabedoria está no temor a Deus.
Então, quando você pega ali a tríade espírito, alma e corpo, somos um ser espiritual, você tem que pensar, o meu casamento é espiritual, o sexo é espiritual, finanças é espiritual. E você entender que tudo isso você pode atrelar aos princípios que não mudam, que tem base eterna. Né? Quando Jesus ali confronta os discípulos com uma palavra bem dura, e alguns foram embora, não aguentaram a palavra, Jesus volta para os discípulos ali, os principais, vocês também não vão? Aí Pedro se levanta e diz, para onde irei eu? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, como hoje eu posso investir no meu casamento? Trazendo para o meu casamento princípios eternos. Se eu não os conheço, posso passar a conhecê-los. Né? Escolha a mesa em que você vai se sentar. E assim, depois dessa reflexão, esse momento de emoção, né, para fechar com chave de ouro, né? Afinal, pais oferecem modelos, né? Modelos para tudo. E se tem um presente que a gente pode deixar para os filhos, são esses modelos, né? Que vão pautar todas as decisões que eles vão tomar para frente, né? Amém. A gente chega ao final desse episódio. Eu queria agradecer de coração. Sei que o senhor está numa das fases mais corridas da vida do senhor, mas ainda assim, quando eu o convidei, ele falou, não, vou trocar aqui minha agenda e tal, então eu me senti muito honrado. E a gente, como já ama aqui a nossa audiência, com quem a gente vem se relacionando, né? A gente queria dar de presente para eles uma coisa que é um presente para nós, que é o senhor. Tá bom? Você quer que eu chore, né? Eu que agradeço por essa oportunidade. E enquanto a gente estava conversando aqui, eu disse, meu Deus, eu já estava pensando lá em... A gente lá na nossa casa, na nossa mesa, a gente comendo lá e conversando, a gente precisa gravar essas conversas. Porque essas conversas servem de um podcast. Sim. Que sentar à mesa com vocês é a gente aproveitar um momento de edificação. A gente constrói isso, né, nessa questão de você entender a importância que isso tem, um relacionamento. Enquanto a gente conversava aqui, passava na minha mente, eu disse, cara, a mesa no natural da gente deve ser isso. A gente deve sair dela melhor do que a gente sentou. A gente deve trazer isso para o nosso dia a dia em todos os lugares onde a gente vai sentar. Até porque a gente só expressa do que a gente está cheio. Obrigado por esse tempo, viu? Muito obrigada, pastor. E aí, fica um pouquinho aí desse compartilhar da mesa, né? A mesa está posta aqui. E aí, a mesa está posta no Papo Casado para você aproveitar. Assente-se, puxa uma cadeira, sente-se conosco e aproveite de cada compartilhar que nós temos aqui a cada episódio. Show de bola.